Olá para todos vocês que têm acompanhado aqui o blog. Dei umas fériasinhas para vocês agora que acabou o jejum de Daniel, mas estou voltando hoje com vídeos e vamos estar aqui sempre com o objetivo de te ajudar a desenvolver na sua fé. E eu estava pensando hoje, e desde quinta-feira, quando eu e meu esposo fizemos a palestra da terapia do amor, e não é verdade, foi depois que eu dei uma palavra no domingo de manhã, não foi? Então foi de domingo. E eu tinha falado sobre o respeito no casamento, como é importante o respeito entre o casal. E como que mudou a minha vida depois que eu entendi o que era esse respeito, o que é a submissão, né? Então, logo depois que acabou a palestra, teve uma jovem, uma mulher, que veio falar comigo. E ela estava triste, chorando, porque ela já passou por um casamento onde houve abuso e situações que ela passou que foram horríveis. Pode fazer. É que enquanto eu tô fazendo vídeo, eu tô aproveitando e tô fazendo a unha também. Então, vocês vão ouvir um barulhinho aí. Então, ela passou por situações em que existia abuso, ela foi agredida fisicamente e situações horríveis. E ela falou assim: Nanda, quando você fala de respeito, quando você fala de submissão, isso chega a me machucar, porque eu fui muito machucada, eu fui muito agredida e eu não consigo entender como que você quer isso de mim. E eu expliquei para ela: olha, isso não se aplica para você, você tem que ter o discernimento. Muitas mulheres às vezes ouvem falar disso e vão o quê? Estão sendo agredidas fisicamente no seu relacionamento, estão sendo abusadas e elas ouvem a gente falar do respeito, elas ouvem a gente falar de lutar pela pessoa e ela pensa assim: poxa, eles estão querendo isso de mim. Então, você tem que entender o seguinte: eu pensei em quantas outras jovens e mulheres que quando ouvem uma palavra ficam confusas, porque pensam assim, dependendo da sua situação, aquilo ali não pode se aplicar a você. Você precisa ter esse discernimento. Por exemplo, nesse caso, essa palavra, como que ela vai aceitar esse abuso até um dia que ela vai ser morta? Que o marido vai matar? Então, isso não se aplicaria para ela. Como, por exemplo, aquela mulher que você às vezes ouve falar assim: olha, se o seu marido, se ele tá com outra mulher, se ele tem outra mulher, você tem que largar ele, você tem que abandonar, você não tem que aceitar isso, você não tem que, se ele tá te usando, mas vamos dizer que o seu marido é um marido agressivo, que só de você falar que você vai deixar ele, você corre risco de vida, que só de você falar assim: olha, eu não vou aceitar mais isso, você corre um risco de vida. Então, amiga, isso não se aplica para você. Eu acho muito importante que vocês entendam isso, que vocês têm que entender o nosso lado e também avaliar, porque por exemplo, quando a gente está dando uma palavra aqui, eu estou pensando generalizadamente. Eu não sei o seu caso específico. E é você que precisa avaliar até que ponto você pode praticar aquilo que a gente está falando. Como eu disse, se aquele homem é agressivo e a gente fala: olha, você tem que conversar com ele, você tem que falar: olha, que você não vai aceitar, eu não vou aceitar mais isso. Mas você sabe que se você falar isso para ele, você vai tomar a mão na cara, você vai ser agredida. Então, minha amiga, não é assim, não é para você, não é dessa forma. Talvez você tenha que agir de uma forma diferente. Talvez você precise de um conselho mais específico. Você precisa ir conversar com um pastor ou vir conversar com a gente para que a gente venha te ajudar. Porque nós estamos falando numa coisa mais
pensando mais amplamente, tentando alcançar o máximo de pessoas. Mas se o seu caso é específico, você tem que buscar uma ajuda específica, você tem que pedir um atendimento. Então, por favor, vamos ser sábias. A gente tem sempre falado que a gente tem que usar a cabeça, você tem que usar a sua cabeça. Você não pode agir no impulso de momento, de uma palavra. Você tem que deixar Deus falar com você, você tem que deixar aquela palavra. Pera lá, isso aqui como que se encaixa na minha vida? Tem pessoas que ficam completamente confusas ao ouvir um vídeo ou ao ouvir uma mensagem. Ficam confusas, porque uma palavrinha foi usada, uma palavrinha foi falada e trouxe confusão na cabeça dela, porque o diabo também vai usar isso para trazer confusão. Ele vai fazer você ouvir uma coisa e entender outra. Então é preciso pensar, é preciso ter muito cuidado, porque você precisa avaliar como que aquilo se encaixa para você, como que essa palavra se encaixa para mim, como que eu devo praticar isso, como que, será que a minha realidade é essa, dá para ser feito dessa forma? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Não sei se eu estou conseguindo me expressar essa minha preocupação com vocês. Que você precisa, assim, não estou dizendo que você vai escolher o que você vai obedecer, não é isso. Não estou dizendo que você vai escolher o lado bom da palavra de Deus para obedecer, nada disso. Mas você, conforme a sua situação, tem coisas que você vai poder colocar em prática imediatamente, mas tem outras coisas que você vai precisar pensar, pera lá. Como que isso aqui se encaixa para mim? Sem causar confusão dentro de você, sem causar... Nós estamos aqui para ajudar e para simplificar, não para complicar. Então, sempre que surgir algum conflito, é importante que você busque ajuda para resolver esse conflito, porque muitas vezes é assim que o diabo faz para trazer confusão na sua cabeça. Então, olha só, tem coisas que você vai precisar filtrar, como por exemplo, olha só, eu vou todos os dias, eu assisto todas as reuniões na igreja e todas as reuniões vão pedir oferta. Então, às vezes aquelas pessoas ficam com aquela ideia assim, poxa, na Igreja Universal fica pedindo, pede isso, pede tanto, claro. Porque não está pensando na pessoa que está ali todo dia assistindo todas as reuniões, está pensando na pessoa que foi em uma reunião. Ou que de repente foi em uma reunião na semana. Então, você vai de acordo com a sua consciência, você não tem que ficar preocupado de agradar as pessoas ao seu redor. O que vão pensar se eu não levantar toda vez para dar minha oferta? Você não tem que se preocupar com as pessoas, você tem que se preocupar em ofertar ao seu Deus. A sua oferta tem que ser pensando assim, olha, meu Deus, usa esse pouquinho que eu estou dando, ou esse muito que eu estou dando, para ganhar almas, meu Pai. Que seja para te glorificar e você nunca pensar que você está dando para os homens, porque na verdade uma vez eu pensei isso, sabe? No início da minha fé, eu ficava assim, vou ficar dando minha oferta para o pastor? Aí a minha sogra muito sabiamente falou assim para mim, você está dando para o pastor ou você está dando para Deus? É aí que vai fazer a diferença. É aí que vai fazer a diferença. Porque no início da minha fé, nada, eu nem tinha fé. No início da minha incredulidade, né? Quando eu estava lá na igreja, ainda incrédula, eu não entendia. E pensava assim. E quando ela falou isso, você está dando para Deus ou você está dando para o pastor? Porque se você estiver dando para Deus, é com esse coração que você... É esse coração que você tem que ter sempre, de dar para Deus. E quando você não tiver... Deus sabe que você não tem. E quando você tem, você dá e Ele também sabe que você deu e Ele vai te abençoar e vai abrir as portas e vai... Então, a minha mente abriu. Porque às vezes uma palavra abre a sua mente. Às vezes a gente fica tão com aquela visão assim, ó o algodão na mão. Você fica com aquela visão assim que você não vê os lados. E realmente uma palavra te ajuda. Como eu espero que hoje essa palavra venha te ajudar, tá bom? Você tem que filtrar muito bem, não deixa o espírito da confusão entrar na sua vida. Se você precisar, converse com o pastor, converse com a esposa, mas não deixa, nunca fique
na confusão, esclareça as suas dúvidas. Use a sua fé, até mesmo para isso, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Continuaremos aqui firmes no blog, com as mensagens de vídeo, com as mensagens também espirituais escritas aqui. Um beijo grande para todas vocês e até a próxima. Tchau, tchau.